Senhor presidente, em primeiro lugar eu gostaria de te parabenizar pela condução do trabalho dessa CPMI ao longo desses últimos meses, garantindo a democracia nessa CPMI, garantindo o direito da minoria. Porque nós, a oposição, criamos essa CPMI e o governo fez de tudo para que ela não acontecesse. Depois, o governo simplesmente ocupou essa CPMI, em especial com a bancada do Maranhão. Mas mesmo assim, Vossa Excelência, presidente Arthur Maia, fez com que o básico fosse respeitado. Portanto, lhe parabenizo, senhor presidente, pela condução dos trabalhos nesses últimos meses. Parabenizo também, com um enorme carinho, todos os colegas da oposição que, junto comigo, fizeram parte, sejam como titulares ou suplentes, ou como deputados ou senadores que, mesmo não membros, se fizeram presente em vários momentos dessa CPMI. Eu confesso, senhor presidente, que pedi ao longo desse dia várias vezes para o senhor adiar a minha fala. Era para eu ter falado mais cedo, pedi para adiar e, no final das contas, fiquei como o último membro orador dessa CPMI. Depois entram os não membros. E fiz isso, senador Magno Malta, porque confesso que não sabia por onde começar a falar. Fiz isso, senhor presidente, porque, de fato, eu teria inúmeros pontos para elencar aqui. Mas eu quero apontar incongruências do relatório da senadora Elisiane Gama. A primeira dessas incongruências é que nós não tivemos sequer a oportunidade de ouvir figuras que deveriam ter sentado aqui e ter contribuído com os trabalhos dessa CPMI, como o Ricardo Capelli. Ricardo Capelli foi o interventor da segurança pública no Distrito Federal. Mas todas as vezes que nós, da oposição, queríamos trazer Flávio Dino, Ricardo Capelli, Força Nacional ou qualquer pessoa ligada a Flávio Dino, a bancada do Maranhão se levantava e impedia sequer o convite dessas pessoas nessa CPMI. Mas talvez a maior incongruência, Valadares, seja a omissão da Força Nacional. Porque não é justo com a Polícia Militar do Distrito Federal colocar todo o ônus do que aconteceu no dia 8 na Polícia Militar. E olha que eu já disse aqui que, na minha visão, a polícia também teve os seus equívocos. Mas não foi a única que errou. Mas, diferente das outras forças, os equívocos, presidente Arthur Maia, cometidos pela Polícia Militar, foram premiados por esse governo. Aqueles que foram os responsáveis por manter a tropa da Polícia Militar dentro de suas casas no dia 8 de janeiro, aqueles que foram os responsáveis por colocar a tropa de sobreaviso, foram premiados por Capelli. O governo premiou os responsáveis pelos erros da Polícia Militar do Distrito Federal. A Força Nacional, que tem sim a prerrogativa e o dever, melhor dizendo, de proteger prédios públicos federais, independente de autorização de governador, porque o prédio público é federal. A Força Nacional simplesmente ficou enquartelada no estacionamento do Ministério da Justiça sem nada a fazer. Nós tivemos aqui depoimentos e mais depoimentos confirmando que a Força Nacional só foi agir depois das 6 horas da tarde. Ou seja, depois que os prédios públicos já haviam sido retomados pela Polícia Militar do Distrito Federal. As imagens do Ministério da Justiça nem se fale. Elas simplesmente sumiram, evaporaram. Nós podemos dizer, senhor presidente, que essa CPMI foi a CPMI da verdade. Porque o rei está nu. Nós somos minoria hoje nessa CPMI, nós da oposição. Nós já sabemos, não conseguiremos aprovar o nosso voto em separado. Mas o povo brasileiro, ao longo desses últimos meses, pôde ver toda a pressão que o governo fez para que as investigações não corressem. Confirmando aqui a minha tese, que em uma das primeiras sessões dessa CPMI eu disse: o dia 8 de janeiro foi uma grande farsa. Foi a construção de uma grande narrativa para incriminar o Bolsonaro e seus apoiadores. Os milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro nas últimas eleições.
E a senadora Elisiane Gama inicia o seu relatório justamente confirmando a minha tese, dizendo que o 8 de janeiro foi fruto do bolsonarismo. Ou seja, tudo aquilo que eu levantei e disse aqui publicamente, hoje se confirma. Mas, para além disso, senhor presidente, eu queria usar essa minha fala nessa nossa última reunião para defender aquelas centenas de pessoas que foram presas injustamente e que hoje estão com tornozeleira, que hoje estão alguns ainda presos. Na minha visão, senhor presidente, como advogado, e se eu tivesse a oportunidade de defender qualquer um dos presos no Supremo Tribunal Federal, eu levantaria a tese óbvia de que não se passou de crime impossível. Artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Invadir um prédio público é golpe de Estado, senhor presidente. A atividade do poder fica inviabilizada com centenas de vândalos ali dentro? É óbvio que não. Tanto é que o presidente Lula determina a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, ainda com o prédio invadido. Ou seja, se vândalos ocuparem um prédio público, inviabilizasse o exercício do poder e das prerrogativas do Poder Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva não teria tido a prerrogativa de, como presidente da República, decretar a intervenção federal no Distrito Federal. Ou seja, centenas de vândalos invadirem um prédio físico não inviabiliza o exercício da democracia. Centenas de vândalos, e são vândalos, aqueles que depredam. Se centenas de vândalos invadirem o Palácio do Planalto, o presidente da República não é deposto, meu Deus do céu. Tanto é, repito aqui, senadora Elisiane Gama, nobres deputados e senadores, o presidente Lula decreta a intervenção federal na segurança pública do DF com o prédio do Palácio do Planalto invadido. Ou seja, senhor presidente e senador Magno Malta, é crime impossível, não é golpe de Estado, não é crime contra o Estado Democrático de Direito. As centenas de pessoas, milhares de pessoas que foram presas, que ainda estão com suas contas bloqueadas, que ainda estão com tornozeleira, um dia ainda terão a reparação do Estado. Pode não ser agora, pode não ser daqui 2, 3, 5, 10 anos, mas um dia o Estado brasileiro ainda há de reconhecer a injustiça que foi cometida com essas pessoas. Repito aqui, senhor presidente, houve depredação? Houve. Que respondam por depredação de patrimônio público. Mas quando se refere à tentativa de golpe de Estado, é crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Eu quero, nesse restante, senhor presidente, defender a minha honra e a honra de um amigo meu e pedir para a senadora Elisiane Gama ratificar o seu relatório. O primeiro ponto relativo à minha pessoa é que eu já explanei aqui, inclusive, nessa CPMI, sobre o inquérito que eu respondo, junto com o presidente Bolsonaro, por suposta divulgação de inquérito sigiloso. E eu já disse aqui nessa comissão que esse inquérito, que supostamente estaria sob sigilo, foi solicitado formalmente pela Comissão do Voto Impresso, que eu fui o relator, foi aprovado por unanimidade dos membros, inclusive os membros do próprio PT votaram favoravelmente. O delegado responsável pelo inquérito encaminha para a Câmara dos Deputados oficialmente o inquérito sem qualquer anotação sob sigilo. Eu, como relator, imediatamente compartilho o inquérito com os membros da Comissão Especial do Voto Impresso. Nós publicamente debatemos o conteúdo daquele inquérito nas comissões do voto impresso. Depois disso, eu e o presidente Bolsonaro fomos incluídos em um inquérito por suposta divulgação de inquérito sigiloso. A Procuradoria da Câmara dos Deputados se manifestou dizendo que a Câmara dos Deputados recebeu um inquérito sob qualquer anotação de sigilo. Nós temos 2 atos normativos dentro da Câmara dos Deputados que regem a divulgação de documentos. E nesses atos da mesa, senadora Elisiane,
fica responsável quem manda o documento a dizer se o documento é sigiloso ou não. E não havia qualquer anotação sobre sigilo. É por isso que a Procuradoria da Câmara se manifestou dizendo que seria abuso de autoridade esse inquérito que eu ainda respondo. Mais do que isso, o próprio Procurador-Geral da República se manifestou nesse mesmo sentido, senhor presidente. Eu peço 1 minuto apenas para concluir, para eu poder terminar essa minha defesa. O próprio Procurador-Geral da República coloca vários pontos, inclusive dizendo que os inquéritos que são sigilosos tramitam dentro de um sistema especial dentro da Polícia Federal e que esse inquérito que foi compartilhado com a Comissão Especial do Voto Impresso não estava tramitando dentro dos sistemas sigilosos da Polícia Federal, portanto, ele não era sigiloso. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de pedir encarecidamente para a senadora Elisiane Gama ratificar em seu relatório. O segundo ponto é de um grande amigo meu, o senhor Bernardo Kister, senhor presidente, que também estava no relatório da senadora Elisiane Gama, como tendo sido participante da audiência pública promovida pelo nosso amigo senador Girão, mas naquela data o Bernardo estava em lua de mel. Então ele me encaminhou um documento comprovando as suas passagens, o passaporte. Ele sequer estava no Brasil. Eu já compartilhei com a assessoria da senadora Elisiane Gama para que ela também, se possível, possa fazer a correção nesses 2 pontos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado em especial a todos os membros da oposição. Muito obrigado, deputado.